Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Parábola da semente de mostarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Lucas 13, 21. Nesta terça-feira da 30ª semana do tempo comum, o Evangelho nos apresenta Jesus em sua jornada em direção a Jerusalém. Saiu de onde cresceu e conquistou os 12, e vai passando pelos campos de Israel, catequizando o povo e mostrando como um discípulo deve agir. Além disso, vai dando mostras de quem é, e com autoridade, confirmando suas palavras e atitudes. Jesus usava exemplos muito simples, chegando inclusive a dizer que explicava em parábolas a fim de confundir os doutores, exatamente porque os doutores não tinham contato com a simplicidade das coisas, como plantar sementes ou fazer o pão. De fato, os doutores se confundiam. Diferentemente, vejam nosso mestre. Ele falava com os humildes e com os eruditos. Aos humildes, ele se fazia entender. Aos eruditos, ele demonstrava quão ignorantes eram. Tudo com a misericórdia que somente Deus pode transmitir. Então, ele lança a primeira pergunta: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele compara com a pessoa que lança uma semente de mostarda no seu jardim. Uma pessoa simples daquela época sabia que a mostarda tem uma minúscula semente, que cresce até virar uma grande árvore. Não somente uma grande árvore, mas uma grande árvore que consegue trazer pássaros para junto de si, que consegue proteger os pássaros a ponto deles fazerem seus lares nela. Vejam que linda comparação. O homem que atirou a semente é o próprio Jesus. A semente é o Evangelho, o terreno é o nosso coração, e a árvore que vai crescendo a partir daquela semente é a nossa vida, o próprio reino dos céus. Aí, o Senhor apresenta a segunda comparação. O reino é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Jesus entendia até de cozinha. Se fosse no MasterChef, os inventores tirariam o chapéu. Quem cozinha sabe que não é só jogar o fermento e está tudo resolvido. O fermento precisa penetrar na massa e agir, e isso leva tempo. Imaginem as mulheres da época ouvindo Nosso Senhor e fazendo analogias com o seu dia a dia. Agora imaginem os saduceus ouvindo isso e nada entendendo. A farinha somos nós e o fermento é o amor. À medida que a massa vai sendo misturada com o fermento, ela precisa ser amassada, deformada e remodelada, de forma que o fermento se misture e fique homogeneamente distribuído em toda a massa, para que na hora de ir ao fogo,
o pão resista ao calor e cresça por igual. Assim é que acontece conosco. Nós também precisamos ser amassados, deformados e remodelados para que o amor preencha todas as áreas da nossa vida. Enquanto houver áreas sem fermento, aquela área deverá ser amassada e sofrer um pouco mais, até que o fermento do amor entre nela. Tudo isso para que no momento de ir ao fogo, o nosso pão cresça por igual, sem áreas deformadas pela falta de fermento. É assim que a graça atua na nossa alma e nos leva à santidade. Hoje também celebramos o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Frei Galvão é contemporâneo de Nossa Senhora Aparecida e nasceu poucos quilômetros distante do local onde a imagem foi encontrada. Parece que aquele pedaço de terra foi especialmente abençoado e apresenta significado especial para o povo do nosso país. Cheio de espírito de caridade, Frei Galvão compreendeu a mensagem de Nosso Senhor e não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos do próximo, de forma que o povo a ele recorria em suas necessidades. As palavras de Deus tanto ecoaram no santo que ele funda o Mosteiro da Luz, formando religiosas e deixando um estatuto absolutamente virtuoso, falando da espiritualidade, de como viver a caridade e de como tratar as pessoas dentro e fora do recolhimento. Celebrando nosso querido Frei Galvão, a liturgia nos traz o evangelho pequeno em palavras, mas riquíssimo em conteúdo e ensinamentos. Haja visto onde fomos parar com as reflexões e quão possível é de serem aprofundadas. Que possamos assimilar e tirar proveito dos ensinamentos de Jesus sobre o fermento e o grão de mostarda, que possamos colocar dentro do nosso coração e apresentá-los, queira Deus, como passaporte de entrada no reino, onde, pelo povo brasileiro, intercede Frei Galvão, e do qual somos herdeiros. Paz e bem.